primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 17. Veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita. Veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita. Eu quero pensar com você sobre as provações da vida, as provações da vida, as provações na vida. E quero iniciar esta reflexão sobre as provações lhe dirigindo uma pergunta: você está sendo provado? Agora, você está sendo provado? Está enfrentando alguma turbulência? Está passando por alguma aflição? Há alguma dificuldade aí na sua casa? Existe alguma tribulação aí? Você não está sozinho. Na galeria da história, de uma maneira muito específica, nas páginas das Escrituras Sagradas, nós temos, desde Jesus, nosso Senhor e Salvador, voltando aos patriarcas, homens e mulheres foram provados. De Jesus, nosso Senhor e Salvador, aos nossos dias, por meio dos seus discípulos, apóstolos, a igreja no primeiro século e até a data presente, as provações fizeram, fazem e farão parte da história humana. De uma perspectiva maior, a causa é a queda, a desobediência de Adão e Eva, as consequências dos atos daqueles que habitaram no Éden atingiram a humanidade imediata, próxima a eles. Também chegou até nós, a mim e a você. As provações que nós enfrentamos num olhar macro, as consequências da queda, Adão e Eva. Aquilo que o Dr. Heber Campos chama de juízos parciais de Deus e que o Dr. Valdecir Santos fala a respeito de justiça retributiva. As provações advêm, chegam até nós por causa da desobediência de alguns. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, e aí fica um pouco mais difícil para nós humanos aceitar e acatar, por que somos provados quando estamos em obediência ao Senhor? Por que somos provados quando estamos cumprindo a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, as diretrizes do Senhor, as instruções do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor? Estamos em franca obediência, clara e nítida. Porque o Senhor falou, nós estamos fazendo. Porque o Senhor disse, nós estamos obedecendo. Por quê? Qual a motivação do Senhor? O que Deus quer com isso? Jesus disse
aos discípulos, a palavra diz em Mateus capítulo 14 que ele compeliu os discípulos a entrarem no barco, a singrarem pelas águas do mar de Tiberíades ou mar da Galileia. E eles enfrentaram uma grande tempestade, não por desobediência, mas por obediência. Paulo enfrentou lá na cidade de Filipos vergonha pública, foi açoitado, espancado, foi preso por obediência, sofreu um naufrágio, chegou em Malta, foi picado por uma víbora por obediência, teve a cabeça cortada por obediência. João foi exilado na ilha de Patmos por obediência. Tertuliano, um dos pais da igreja no segundo século, dizia: ninguém pode ter a igreja por mãe se não tiver Deus por pai. E neste período do segundo século, alguém que amava a igreja de Jesus, Policarpo de Esmirna, bispo na igreja de Esmirna, que recebeu a carta escrita, registrada no livro do Apocalipse, disse: a minha vida inteira eu servi ao Senhor, e Ele nunca me envergonhou, como eu agora hei de envergonhá-lo. E ele virou-se para o procônsul romano, para as autoridades daqueles dias, e foi-lhe dada então a oportunidade de retratar-se, de negar a Cristo, porque naqueles dias deveriam dizer: Kyrios César, César é o Senhor, mas ele se negou a dizer isso: Kyrios Jesus Christos, Jesus Cristo é o Senhor. E por causa disso, Policarpo foi queimado e morreu por causa das chamas. Por quê? Porque Deus nos prova quando nós obedecemos. E aí você deve então se perguntar: o que tem a ver Elias com isso? Tudo a ver. Elias, o profeta, o nome significa Jeová é o meu Deus, Jeová é o meu Senhor. Este homem foi levantado por Deus num período caótico, denso, funesto da história do povo de Deus. Deus havia tirado seu povo do Egito, conduzido pelo deserto através de Moisés. O povo entra em Canaã sob a égide de Josué, e lá eles vencem os inimigos, conquistam a terra é distribuída. Depois os juízes governam, aquele povo pede um rei. O Senhor então permite que eles tenham um rei. O Senhor permite que Saul se torne o primeiro rei, governa 40 anos. Davi, o segundo rei, governa 40 anos. Salomão, o terceiro rei, governa 40 anos. Em 931 a.C., o reino foi dividido, foi rasgado. Das 12 tribos, 10 seguiram a liderança por meio de um cisma, liderados por Jeroboão, o que ficou constituído e o que a Bíblia ensina como Israel, ou o Reino Norte, cuja capital era Samaria. Este reino durou 209 anos, de 931 a 722 a.C., quando a Síria dominou esse território e levou este povo para o cativeiro. Nesses 209 anos, eles tiveram 19 reis, 8 dinastias diferentes, e todos estes homens foram maus, homens perversos, ímpios, idólatras. E nesse período do qual li a história de Elias, o rei era Acabe. A Bíblia diz que ele foi o pior. Desde o estabelecimento desse reinado, que começou com Jeroboão,
Até Acabe foram 7 reis. Destes ele foi o pior. E para piorar a situação, ele casou-se com uma mulher de Sidom chamada Jezabel, que cultuava a Baal, que para eles era o Deus com D minúsculo da fertilidade. E eles então, já não bastava o distanciamento de Deus, a idolatria campeava, reinava. E o Senhor levantou a Elias para ir até o palácio, erguer a sua voz, proclamar e falar ao rei Acabe que viria seca dos céus, o Senhor cerraria os céus, não mandaria chuvas durante 3 anos e meio. Elias levanta para ser um homem que denuncia o pecado de Acabe, o pecado do reino, e por causa da obediência, por causa de ter atendido o chamado, a ordem de Deus, este homem vai sofrer na pele, este homem vai sofrer, porque vem um tempo de seca, este homem vai ser provado por Deus. Por que ele foi provado? Por causa da obediência. A obediência a Deus traz sobre nós provações. Depois que Elias prega a palavra de juízo ao rei Acabe e sua nação, Deus manda Elias esconder na fonte de Querite, no deserto. Deus leva o seu servo para esse deserto, para o provar, para trabalhar na sua vida. Ali no deserto, o Senhor trabalha no coração de Elias. Ali no deserto, Deus tratou da vida de Elias. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está mais interessado em trabalhar em nós do que através de nós. Dói, é verdade, dói. O deserto é um lugar terrível, mas o deserto não é lugar onde nós habitaremos para sempre, onde nós habitaremos perpetuamente. O deserto é um lugar que Deus nos leva para tratar do nosso coração, para tratar da nossa alma, para provar-nos e para fazer-nos melhores. Lá no deserto, o Senhor enviou aves que eram consideradas imundas para Israel, os corvos, e eles alimentavam Elias pela manhã e pela tarde. Lá no deserto a água não faltou. Lá no deserto o Senhor cuidou de Elias. Deus não tem o propósito de nos destruir no deserto. Quando o Senhor nos leva para Querite, é porque Ele quer tratar com a gente, Ele quer tratar conosco. Depois que a fonte secou, Deus mandava carne e pão para ele, naquele local onde ele estava escondido. Deus nos prova. Tem como viver sem provas. Tomara, oxalá, que você esteja sendo provado hoje à tarde, por causa de sua obediência ao chamado de Deus. Para superarmos, passarmos, vencermos as provações, é preciso obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor na tarde desse dia, ainda que você seja levado e enviado para Querite. Lembre-se, o melhor lugar, o lugar mais seguro, ainda que seja no deserto, a fonte de Querite, é quando você está em obediência a Deus.